Bom, vamos para o texto clássico, né, que é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Eu vou ler aqui do verso 23 em diante, para a gente dar uma acelerada no nosso sentido, né? Quando os irmãos estão achando, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, eu estou orando. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós louvamos-te por tudo que foi feito até aqui, por todo o culto ao Senhor, Pai, com alegria, coração, fervoroso. Agora é o momento da tua palavra. Usa-me conforme a tua vontade, ó Pai, para que a igreja continue sendo edificada pela pregação da tua palavra, que eu fale sobre o teu Espírito, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Irmãos, quem pudesse colocar de pé, só para a gente ler o texto, que você pode se sentar. Primeira carta aos Coríntios 11, versículo 23 em diante, assim. Paulo apóstolo dizendo em sua carta: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver tirado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. A mim podemos assentar. Então, a igreja de Corinto, Paulo aqui está tratando justamente da questão da Santa Ceia. A igreja de Corinto, ela era uma igreja o quê? Partidária, facciosa. Se você for ver o contexto aqui, ela era uma igreja que não estava reverenciando a Santa Ceia. Estava participando da Santa Ceia de qualquer maneira. Uns comiam e outros, quando chegavam para comer, não havia mais nada. Aqui dá a entender que era uma refeição que eles faziam. Eles levavam, cada um levava ali uma comida. Eles se reuniam, organizavam, só que na hora que chegava, aqueles que eram os menos favorecidos, os que já estavam na carne, eles já haviam comido tudo e não deixavam nada para os menos favorecidos, não é? Então, Paulo, segundo esse contexto, ele disse que não louvava a igreja de Corinto por esse comportamento. Por isso que no verso 22, você vai observar dizendo assim, no final do verso 22, nisto certamente não vos louvo, porque vocês estão comportando de uma forma errada. Vocês não estão discernindo o corpo de Cristo. Ou seja, eles estavam participando da Santa Ceia de uma forma carnal. O objetivo da Santa Ceia, ele não era adequado para a igreja de Corinto. E aí a igreja de Corinto estava comendo e bebendo para a sua própria condenação, juízo, porque não estava discernindo o corpo. O que representava ali, não é? O pão, e o que representava também o vinho. Então a Santa Ceia, irmãos, é
uma cerimônia, é um ritual, que nós temos que fazer isso com consciência. Se nós não tivermos a consciência do que é a Santa Ceia, nós estamos comendo e bebendo juízo, ou seja, condenação para nós mesmos. Olha a importância da Santa Ceia e também do corpo de Cristo aqui, tanto o corpo real de Cristo, o corpo que foi ferido por nós, moído, não é? Quanto também o corpo de Cristo, igreja. A igreja de Corinto não estava sendo o corpo de Cristo pelo qual ele morreu, no qual ele viveu por nós, e nem o corpo de Cristo, igreja. Então quem não tem esse discernimento vai ser o quê? Salvo ou condenado? Porque não é uma refeição particular, por isso que Paulo fala. Quem tem fome, come em casa. Não é? A Santa Ceia não é uma refeição com um objetivo particular. Vou encher a pança. E alguns estavam até se embriagando também, para acabar de complicar a situação. Olha como, irmãos, uma igreja ela pode desviar-se do foco, assim, de uma hora para outra. Não é? Pastor, mas a igreja de Corinto é uma igreja tão, se a gente analisar a carta, né, tão abençoada, cheia de dons espirituais. Os dons são bons, com certeza, e são necessários também. Eu sou a favor dos dons espirituais. A igreja precisa dos dons espirituais, por isso que o Espírito Santo concede, né? Agora, os dons espirituais não são a evidência de que a vontade de Deus está sendo feita. Eu falo constantemente, vocês até acho que decoraram isso. Porque você vai ver lá no capítulo 13 aqui da mesma primeira carta aos Coríntios, ele falando sobre o amor, por isso mesmo. Não estava havendo amor na igreja de Corinto. Eles não estavam amando, eles estavam ali vivendo como pessoas não transformadas pelo Espírito Santo, vivendo segundo a carne. E a Bíblia fala que se nós praticarmos as obras da carne, é para a nossa condenação. Nós só podemos entrar no reino de Deus se nós agirmos, vivermos no Espírito de Deus. Isso não quer dizer que a gente não vai errar. É uma outra questão. Agora, o que é ser conduzido pelo Espírito? Alguém pode me falar? O que a igreja nesse momento de Corinto não estava fazendo? Guiado pelo Espírito. Exatamente. Ou seja, o Espírito Santo não vai nos levar a fazer uma obra contrária à vontade de Deus. É por isso que o cristão tem que observar muito o seu comportamento. O Espírito Santo nunca vai te levar a você ter um comportamento carnal ou contrário à vontade de Deus. Jamais. Isso é carne, isso é algo não oriundo do Espírito. Então, por isso que lendo a Bíblia a gente percebe não só o comportamento da igreja de Corinto. Aqui nós estamos vendo a questão se tratando da igreja de Corinto, mas há outras igrejas na Bíblia também que erraram, não é? E foi escrita carta para cada uma para corrigir os erros. A finalidade da palavra de Deus é o quê? Corrigir. O que o Espírito Santo levou Paulo a dissertar sobre a Santa Ceia para os Coríntios? Para que eles revessem os seus conceitos, mudassem, para que passassem a ceiar para a salvação, porque a ceia é para a salvação, mas pode ser também para a condenação. Então isso é importante. Por isso que aqui no versículo, preste atenção, 27, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu. O que é réu? Culpado do corpo do sangue. Você torna-se, você é a pessoa, no caso, né, que faz isso, ela torna-se culpada do corpo do sangue de Cristo, porque não está discernindo o corpo, está participando indignamente. Réu, culpado, não é? Então nós temos que fazer isso também, todas as vezes. Jesus disse: em memória de mim. Esse memória de mim aqui que você vai encontrar no verso 25, e por duas vezes, né, você vai encontrar essa palavra, tanto no verso 24, uma vez, e também no final do verso 25. Em memória de mim o que Jesus disse? O que Ele fez por nós na cruz. Em memória, um memorial.
porque foi o dia do grande sofrimento, do grande martírio da crucificação, não é? Então, é dia de reflexão sobre, melhor dizendo, o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E quem faz isso está anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Então quer dizer que quem não ceia, e ceia adequadamente, que eu estou falando, não é uma ceia qualquer, igual a igreja de Corinto, não. Quem não ceia realmente, ele está aguardando a morte de Jesus, ou a vinda de Jesus, melhor dizendo, que a morte já foi, né? Agora é a vinda dele, ele já morreu, ressuscitou e virá nos buscar. Então quem não ceia está aguardando a Cristo, a segunda vinda dele, tem que fazer isso até em memória dele, até que ele venha. Então tem uma promessa. E você vê também aqui o aspecto de julgamento, porque quem faz isso de forma indigna está comendo e bebendo condenação. Está aqui inserido o aspecto de julgamento. Por isso nós podemos dizer, nesse sentido, que a Santa Ceia é o quê? Julgamento. Então olha só, onde a igreja ela é julgada na Santa Ceia. Pastor, mas eu falo, naquele dia nós vamos ser julgados também. Lá é um julgamento para a questão de galardão. Aqui é para a questão de salvação. O crente, ele não vai ser salvo verdadeiramente. Ele já é salvo desde quando ele aceita Cristo e começa a praticar a fé. Aquele dia vai ser o quê? O dia da consumação da salvação. Então, é por isso que nós não podemos, de maneira alguma, participar da Santa Ceia com outro espírito que não seja o espírito em que Cristo morreu, o espírito que nos guia a esse pensamento. O espírito aqui é o espírito que nos conduz a esse pensamento. A pessoa que pratica, participa da Santa Ceia e não pensa nisso, a Santa Ceia não tem valor para ela. Tem só um peso de condenação. Tem que ter esse entendimento. Porque pensa bem, a pessoa que não tem a reflexão do que Cristo fez na cruz, ela vai ser digna de ser salva pelo sacrifício da cruz. Se ela não entende o sacrifício da cruz, ele vai ser um sacrifício salvífico para ela ou não? Não vai. Então nós temos que fazer isso com todos esses pensamentos na nossa mente. Ou seja, os irmãos, como está a minha vida com os irmãos? Uma das coisas aqui condenadas por Paulo pelo Espírito foi qual? O comportamento, divisão entre os irmãos, separação, dissensão, falta de amor, falta de união. Esses aspectos, comunhão com os irmãos, comunhão com Deus, morte e ressurreição de Cristo, vinda de Jesus Cristo, tudo isso está na Santa Ceia. Então a pessoa que vira e fala assim, não, Santa Ceia não precisa de participar da Santa Ceia, não é necessário participar da Santa Ceia, ou não precisa de batizar, não precisa de cear, como algumas pessoas falam, não é? A gente não encontra por aí pessoas na internet até mostrando na Bíblia que não é necessário fazer isso, sendo que isso aqui está claro. Santa Ceia é um mandamento para a salvação. Por isso que a pessoa tem que preocupar-se em, primeiro, batizar, que é um dos mandamentos. E o outro é qual? Ceiar. Porque quando você batiza, você está sendo ali lavado dos seus pecados no sentido espiritual e físico. Agora, se a pessoa também não estiver batizando com essa consciência, o batismo também é um mergulho somente na água, mais nada. Então tudo tem que ser algo pensado, refletido, raciocinado, para que Deus veja e aquilo seja algo espiritual na vida da pessoa. Então, irmãos, nós não estamos aqui brincando. A igreja não é uma brincadeira, a igreja não é um passatempo, a igreja não é, se eu for hoje, tudo bem, se eu não for, na próxima eu vou. Não, isso aqui é questão de salvação, é para a nossa salvação. Então nós temos que hoje fazer uma reflexão de tudo isso.
de comunhão com os irmãos, de comunhão com Deus, morte e ressurreição de Cristo, vinda de Jesus Cristo, e da nossa vida. Senhor, perdoa-me dos pecados, desde a última Santa Ceia até hoje. Senhor, perdoa, meu Pai, porque eu quero comer e beber para a minha salvação e não para a minha condenação. Porque o Senhor, Ele deseja o quê? O que Deus queria para a igreja de Corinto? Que ela corrigisse e passasse a ceiar para a salvação. O que Deus tem para nós é salvação, só que nós não vamos ser salvos de qualquer maneira. Nós só vamos ser salvos se nós tivermos a consciência de que Deus veio à terra no Filho amado, sofreu, morreu, foi humilhado, crucificado, ressuscitou no terceiro dia e prometeu. Ele foi e prometeu que virá nos buscar. Amém. Ele quer encontrar uma igreja unida. Ele quer encontrar uma igreja com um pensamento espiritual, mesmo com as falhas, mas tentando fazer o possível para que isso seja uma verdade espiritual do coração, do nosso amor.